Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37, que fala assim: O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Gente, o que é aqui? Aqui o rei está nomeando José governador, devido à interpretação do sonho certeira que ia acontecer naquela época ali com o rei do Egito. Mas o que Deus quer que a gente aprenda dessa parte da história aqui? Aqui o rei evidencia quem é José. O rei, em toda a leiguice dele, em toda a falta de experiência que ele tinha com Deus, ele reconheceu na vida de José o Espírito de Deus. Ele reconheceu na vida de José a sabedoria de Deus. Entende? E através desse reconhecimento, o rei colocou José como governador, porque ele percebeu que José era a pessoa perfeita para ocupar aquele cargo de administração das colheitas do país, para poder, quando o sonho de Deus fosse concluído, José, através da interpretação do sonho, através do Espírito de Deus e através da sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele não ia deixar faltar comida no Egito. E o Egito, naquela época, era o único lugar que havia comida, porque Deus preparou José para isso. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quais são as características que uma pessoa tem quando ela se permite ter comunhão com Deus? O que Deus nos ensina através da palavra para a gente ser? Quais são as características que Ele nos ensina através da sua palavra para a gente vir colocar em prática na nossa vida? Deus, a todo momento na Bíblia, Ele está falando para a gente ser honesto, para a gente ser verdadeiro, para a gente ter humildade, para a gente ser obediente, para a gente ter comunhão com Ele, para a gente ter relacionamento com Ele, para a gente priorizá-lo. O tempo todo, em todas as histórias, Deus está nos mostrando isso. José tinha isso com Deus. José era humilde, José era honesto, José era uma pessoa íntegra, José era uma pessoa de que andava na verdade. Meio a todas as dificuldades que ele passou, José obedeceu, José foi humilde, José não se vangloriava pelos lugares que Deus colocava ele. José fazia, porque José priorizava o Senhor, porque José reconhecia o Senhor na vida dele, porque José tinha comunhão com o Senhor na vida dele. Por conta desse posicionamento de José, dessa obediência, dessas características que ele possuía, Deus tirou ele da onde ele estava, do fundo do poço dos pais, colocou ele a cargo de governador. Entende? Então, o relacionamento que você tem com Deus, ele vai abrir portas para você. Ele vai te colocar em lugares que você não chegaria sozinho. Ele vai abrir portas, ele vai cruzar caminhos com pessoas que você não teria capacidade de, nem estrutura, nem acesso de chegar perto dessas pessoas, de chegar perto desses lugares. É o seu relacionamento com Deus que abre as portas para você passar. É através do seu relacionamento, do seu processo, que Deus vai te preparar, vai forjar em você características dele dentro de você,
vai curar as suas feridas, vai curar os seus traumas, vai colocar todo esse espaçozinho que Deus está curando dentro de você, através do processo que você está passando, que está doendo, que você acha que se você não vai aguentar, são dores de Deus que está curando você. De situações que você escolheu passar, de situações que pessoas colocaram você para passar, de traumas, de feridas. Deus está te curando, por isso que está doendo. Por isso que está doendo tanto. Porque você está sendo preparado, você está sendo forjado, você está sendo moldado para viver os planos do Senhor, de acordo com a sua vida. Entende? Tudo que você veio passando desde quando você nasceu até quando você está hoje, é Deus te preparando para você viver os planos que Ele tem para a sua vida, porque você decidiu segui-lo, você decidiu ter comunhão, você decidiu ter relacionamento, você decidiu conhecer ao Senhor. Deus está transformando o seu caráter, Deus está transformando você de dentro para fora. Deus está tirando o que está podre para colocar o que é bom. Deus está tirando a escuridão para colocar a luz. Entende, gente? Você está sendo preparado. Como José foi preparado para esse momento aqui, que o rei reconheceu em José a presença de Deus. Vai acontecer isso na sua vida. Deus vai te colocar em lugares de honra. A partir do momento que você priorizá-lo. A partir do momento que você tiver comunhão com Deus. A gente não chega em lugares de honra se nós não tivermos relacionamento com Deus. A gente não vive os planos do Senhor, a promessa, os milagres, se a gente não tiver relacionamento com Deus. A gente precisa ser preparado para isso. Entende? O tempo todo Deus está usando, está falando do relacionamento com Ele. Dê o braço a torcer e comece a ter um relacionamento com Ele. Não seja teimoso com Deus. Você só vai dar murro em ponta de faca e vai se machucar. Ele não vai ceder porque você quer do seu jeito. É do jeito dele, gente. É da forma dele. Quanto mais você teimar, mais tempo vai ser o seu processo. Então para de teimar. Para de bater de frente, para de resistir. Entende? Lugares específicos, pessoas específicas estão esperando você estar pronto para poder fazer parte da sua vida. Não seja você a pessoa que vai atrasar esse processo, os planos de Deus para sua vida e o processo que está ligado você a outras pessoas. Não seja você a pessoa que vai atrapalhar o processo de outras pessoas, porque tudo no final se encaixa. Entende? Então, priorize o Senhor, ok? Seu relacionamento com Deus, porque tá chegando o tempo de honraria na tua vida, tá chegando o tempo de Deus colocar você em evidência, mediante ao relacionamento que você teve com Ele. Existem pessoas aqui que estão em processo e existem pessoas aqui que já passaram por esse processo. Existem pessoas aqui que estão passando pelo processo, ok? Então você que já passou pelo processo, o tempo de cantar chegou. O tempo de honraria de Deus na sua vida chegou. Mediante a toda obediência, mediante a toda devoção, mediante a toda comunhão que você teve com Deus. O tempo tão esperado chegou na sua vida. O tempo de honraria de Deus chegou na sua vida. Ok? Então, alegre-se. Todo o processo, você vai ver que você passou, toda a dor, todo o sofrimento, toda a preparação de Deus na sua vida, você vai ver, a partir de hoje, que foi necessário passar para você vir a usufruir o que Deus tem para ti. Foi uma preparação, foi um fortalecimento. Entende? É como se Deus estava preparando você para um outro nível de batalha maior. Porém,
esse outro nível também está incumbido a promessa, também está incumbido o milagre. Então você vai viver a promessa, você vai viver o milagre, você vai viver um novo tempo, você vai viver coisas novas, você vai viver a honraria de Deus na sua vida. Você não vai só escutar que Deus honra, você vai vivenciar a honraria dele na sua vida. Entende? Então alegre-se e seja grato ao Senhor por todo o processo que você passou e você aguentou, sem murmurar, sem reclamar. E agora você vai usufruir do que Deus tem para você. Então continue sendo essa pessoa que Deus forjou em você, as características dele que ele forjou em você. Continua fazendo o seu trabalho com maestria, na humildade, com o coração voltado para o Senhor, porque é algo que nós precisamos ter por conhecimento. Da mesma forma que Deus dá, ele tira. Então, se ele vê que o seu coração está ficando soberbo, está ficando um coração vaidoso, ele vai te lembrar de onde você saiu. E se você continuar teimando na vaidade, na soberba e no orgulho, pode ser que ele tire de você o que ele te deu, o lugar onde ele te colocou. Então, para você não perder, continue o seu relacionamento com Deus. O que a gente precisa entender é que o nosso relacionamento com Deus que abre as portas. A falta do relacionamento com Deus fecha as portas. Entende? Então, você não tem que se relacionar com Deus por interesse. A gente precisa se relacionar por Deus porque nós amamos estar na presença dele e o reconhecemos como nosso Senhor. E o reconhecemos como nosso Pai, como nosso amigo. Entende? Então, mantenha sempre, desde quando você começou até a hora de você ser recolhido, o seu relacionamento com Deus como prioridade na sua vida. É ela que vai fazer você prosperar, é o seu relacionamento com Deus que vai fazer você caminhar nas dificuldades, sobre as águas, sobre honrarias, sobre prosperidade, sobre riquezas. É o seu relacionamento com Deus. É o segredo para ter todo um alinhamento na sua vida e você viver os planos do Senhor para ti. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.